Salve, salve, pessoal! Mais um Terça Mental especial Mês das Mulheres. E hoje eu estou aqui com a Dani, com a Denise, com a Paula. E hoje a gente vai falar sobre maternidade atípica, sobre o feminismo, sobre o ativismo de nós mulheres. E é isso aí. Hoje vamos começar aqui pela Paula. Pode se apresentar. Hoje eu deixei para vocês se apresentarem, como vocês quiserem. Fala um pouquinho da sua história como ativismo, né, da sua história com seu filho, para quem não te conhece. Então, eu sou Paula Munhoz, eu sou mãe do Miguel, ele é autista, ele tá com 11 anos agora, ele é nível 2 de suporte. Minha história começa assim, acho que parecida com várias mães, né? Eu descobri o diagnóstico, queria ajudar ele, o que tinha que fazer por ele, terapias e tudo mais, e aí a gente entra em grupo. Aí quando a gente entra em grupo, você vê que você quer descobrir mais o que mães fazem, e aí nessas questões de grupo você vê que tem muitas lamentações, reclamações, a gente quer muita coisa, a gente descobre, tem muita ajuda, tem muito acolhimento, é muito bom, é importante para a gente que está descobrindo o diagnóstico, acolhimento. Só que aí a fase foi passando, os anos vai passando e você vai percebendo que falta muita coisa e esse sofrimento não é só porque você tem um diagnóstico. O sofrimento é porque falta muita coisa para os nossos filhos. Não é só conhecimento, mas falta política pública, falta entender dos direitos para você poder exigir que as coisas melhorem. E você começa a ver que a sua reclamação é reclamação de muitas mães. Então, o meu ativismo começou desse jeito. Engraçado até que a gente está batendo um papo. Mas o meu ativismo começou aqui, ó, com essa moça que tá aqui, ó, Dani de Gauá. E começou com o Thiago. E aí, num grupo, e teve muito problema em grupo, porque tem, né? A gente vai pensando de forma diferente. E aí surgiu esse papo, eu, Thiago e Dani. Eu falei, gente, eu moro em Santo André. E eu tava em Mauá, fazendo ação em Mauá. E eu falei, olha, o pessoal de Santo André tá falando, Paula, mas como assim que você não tá ajudando a gente tá com um problema aqui, vem pra cá. E a gente tava com um problema em Mauá, até questões mesmo de grupo, de coisas, de conflitos que acontecem, e acontece. E aí eu fui pra Santo André e aí eu conheci essa outra pessoa aqui, essa outra mãe deste grupo. E aí falei, meu, a gente precisa fazer alguma coisa. Aí eu falei, ai, Thiago, me ajuda que eu acho que a gente tem que ser ativista no negócio. A gente precisa batalhar e cobrar esse povo que não faz nada por nós. Que no caso, eu nem sabia quem era esse povo. E esse povo, depois eu descobri que é vereadores, que é secretários, que é prefeito do seu município, que não fazem o que tem que fazer por nossa sociedade. Então, há muito sofrimento nosso, além do nosso próprio sofrimento como mãe. Eu falei, meu, tá tudo errado. Eles precisam começar a entender o que passa na nossa vida para eles começarem a criar políticas para melhorar a nossa vida. Tá errado o negócio. E ó, essa daqui, do nada, faz um convite assim. Eu vou lá na UFABC e eu vou fazer um protesto. Lula vai estar lá. Santo André tá uma bosta. Não tem auxiliar de sala. Olha isso. Não tem auxiliar. Nós continuamos com essa história ainda de não ter auxiliar de sala. É hoje. E aí eu falei assim, quem é essa mãe, Denise? Denise, eu vou também. Daqui a pouco a gente se conhece lá nessa manifestação. E a partir daí, a gente teve esse movimento, porque eu tô aqui, esse logo aqui, quem foi? Feito Thiago. Thiago fez pra mim. Eu amei, falei, eu te chamei pra fazer os logos. Falei, Thiago, eu quero uma mão de ativista. Ele, então pera lá, então vamos ver, fez. E aí chegou essa daqui, eu falei, ó, você tem que juntar comigo, mulher. Nós aqui vamos lá brigar. E a gente começou essa batalha, não só de reclamar, mas de agir. O que é que a gente tem que fazer Da ação, né? para chamar a atenção dessas pessoas que não estão fazendo o que tem que fazer por nós como sociedade. Aí começamos a dialogar em grupo, criar ações e ir em tribuna livre, passar contar o que está acontecendo e de
Câmara, ir na Câmara falar com o vereador, entregar a audiência pública que a gente gostaria que tivesse acontecido e não aconteceu. E provavelmente não vai acontecer em Santo André, porque eles têm um esquema de audiência pública, é um medo total, né? E depois conversar com os secretários. E por último, a gente fez uma manifestação no Dia do Autismo e aí, por fim, na época, o prefeito conseguiu receber a gente e foi na força da pressão do movimento social. E da luta, ainda. Da luta. Agora é você, Dê. Se Denise apresenta aí. Fernanda, do Teativismo, já passei por Mães de Autistas do ABC, na NASA não, mas tenho na NASA 2 também, que é outro grupo, sou da sociedade civil. E aí a Paula me chamou, aí depois que a gente foi lá fazer, foram 3 mães. O engraçado é porque, assim, as mães é muito difícil, né? E estar presencialmente nesses protestos. Então, a gente tenta, né, fazer por elas, né? A gente tenta fazer por elas, lógico, num dia ou outro que se elas puderem ir na tribuna, falar, mas a gente tá ali, estamos aí com... Calma! Essa é a da. A gente nem aposenta. A Dilma, eu tive que trazer mãe de 3, o Arthur de 6 anos, o Arthur que me fez entrar nessa luta, né, do ativismo. Não tem políticas públicas eficientes para autista, para PCDs em geral. Então, a gente se uniu aí para fazer acontecer na nossa cidade, né? Agora, não só na nossa cidade, mas em todas, né? Se unir com outras cidades aí para fazer o ABC inteiro, para fazer políticas públicas eficientes para os autistas, para os PCDs, né? A gente fala que a nossa luta é por todos, né? A gente começa pela experiência, né? Mas depois a gente vai vendo que, né, que é preciso por todos, porque justamente isso, né? Às vezes um dia você não pode, mas a outra pode, né? E assim a gente vai formando essa rede, né? Exatamente. E você, meu amor, se apresente para quem não te conhece. Bom, eu sou a Dani, tenho 37 anos, 2 filhos. O Cauã, que é não atípica, e o Hannah autista de 5 aninhos. Diferente dessa mulherada aí que vai com força, eu gosto muito da parte de cuidar da família, né? Sim. Aquele amor todo, ser muito ouvinte. Assim, eu acho que é a maior satisfação da minha vida saber que uma mãe não tá bem e tá me procurando para ter um suporte, né? Para ela em si, para a mãe, né? Que a batalha é muito grande, é muita luta e todo mundo merece esse acolhimento, esse carinho, esse amor. Só vim, fica comigo mesmo. A Dani, gente, quando eu conheci a Dani, tava falando nos bastidores, eu falei, eu quero ser igual essa mulher, Melancia. A onça bem brava, né? que ela chega dominando, né? Você conheceu ela primeiro, né? Ô, Fêndila, e me diz o seguinte, como é que você sentiu essa necessidade de estar em grupo? O que você acha que foi, assim, um gatilho, assim? Em grupo, logo que eu descobri o diagnóstico, Essa necessidade mesmo, né? De formar um grupo, de querer estar com outras pessoas que viviam as mesmas experiências. porque eu acho que quando a gente recebe o diagnóstico, você fica com tantas dúvidas e médicos falam, vai ter que fazer psicólogo, vai ter que fazer fono, vai ter que fazer TO. E aí você fala assim, ué, mas como eu vou fazer? Ainda conto mais, porque o Miguel tá com 11 anos. Na época de 11 anos, nem esse tipo de fono tinha. Não tinha fono preparada para... O negócio evoluiu, né? Virou um comércio de verdade. Não tinha. Então eu ficava mais desesperada que eu ligava para fono e falava assim, olha, ele tem 3 anos, tinha 3 aninhos e meio, 4. Não, eu não atendo criança de 3 anos, imagina. Então nem existia. E eu falei, meu Deus, eu estou perdida. Como que meu filho precisa fazer fono e não tem fono? E aí eu falei, fui entrando, inclusive, o primeiro grupo, não sei se vocês têm conhecimento, que teve para acolher essas mães, chamava Ter Apoio. Não sei se vocês conhecem. E foi nesse grupo que eu entrei, porque foi indicação de uma fono que eu peguei. E ela era fono... Estela, a especialização dela não é montessoriano.
Ai, me fugiu o nome, é um tipo de fono bem diferente, muito legal. Depois se eu lembrar, tanta coisa na cabeça. E aí eu entrei nesse ter apoio. Inclusive, naquela época, eu fui administradora do grupo. Eu fiquei um tempo administrando. Agora, hoje, eu fiquei a Fernanda que tá, a Tati, que eram mães que na época estavam junto comigo. Mas a gente, né, tem altos e baixos. Tem momentos que você tá cansada demais, você fala, não quero mais. Aí eu saí da administração, mas o ter apoio foi muito legal, porque eles fizeram as caminhadas em São Paulo, que era na Avenida Paulista, que foi caminhadas assim gigantescas e maravilhosas. Então a primeira caminhada que eu fiz com o Miguel, ele tinha 3 anos. Olha. 3 anos e pouco. Foi uma caminhada pequenininha, que aconteceu em São Paulo, nem tinha essas questões de caminhadas nos municípios, era só, não tinha tanta essa divulgação, né? E eu fui e tinha alguns autistas, e era uma escola lá de São Paulo que acolhia bastante. Eu fiquei assustada, ao mesmo tempo eu gostei, mas fiquei assustada. Tinha um autista já adulto, ele se mordia. Era grave, ele tinha a mão toda marcada, aquilo me assustou e eu pensei, meu Deus, eu preciso ver como é que eu vou amparar meu filho, porque como que eu vou conseguir lidar com a situação de eu ver ele se agredir? É difícil, é muito difícil. E aí teve todas as outras caminhadas que eu fui participando até, né, eu ter essa caminhada de Santo André e a gente começar a fazer manifestações. Eu vim na caminhada de Mauá também. Mas foi muito legal esse grupo que chama Ter Apoio. Ele tem outros segmentos nele, não é só de autismo, tem de canabidiol, tem de direito, tem de educação inclusiva. Eles cresceram muito, porque foi uma mãe, inclusive, que começou esse grupo e ela tem as gêmeos de autista. Hoje eles já são mais velhos, né? E aí, quando você vai entrando nesses locais, você vai descobrindo mães que vão fazendo coisas, tipo, eu descobri a mãe Denise, descobri a mãe Dani, daí tem a mãe Elaine que teve aqui, que era de São Bernardo. E você vai vendo essas mães de luta e você vai falando, mas por que você faz isso? Ah, porque olha, acontece aqui assim, 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 e se você não faz assim, 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 a coisa não acontece. E na época que eu conheci a Elaine, eu não estava nessa frente de luta, eu era só uma mãe acolhedora também, eu conversava e tal, e ela falava, Paula, você tem que vir. E hoje ela fala assim, eu tô cansada, agora você que joga a bola, que a gente vai passando, né? Vai, porque é uma luta que você vai se sentindo cansada, você já é mãe e já te cansa, porque você tem que ter muita resiliência com nossos filhos. Aí você quer entrar no ativismo, que você vai estar brigando com poder público que também te desgasta demais. É uma luta desgastante, extremamente desgastante também. Aí você vai que ajuda outras mães também, então você fica muito sobrecarregada. E mas quando é cansativo, mas é um trabalho, é importante para a gente e é importante para ela. É necessário, né? É necessário criar esse movimento para outras mães ter ciência de que elas têm que estar nesse lugar. Porque uma hora uma vai cansar e a outra vai estar. Vai revezar. Eu sempre falo assim, eu gosto de falar, tem mãe que é muito carente e não tem conhecimento. Então, essa luta é para esse conhecimento chegar nessa mãe. E tem mãe que tem uma vida muito boa, obrigado, ganha bem, trabalha, paga a clínica, só que ela fica no quadrado dela e na bolha dela e não tem consciência que o filho dela vai crescer. E se não tiver uma inclusão para ele na vida adulta, ele vai continuar na bolha dentro de casa. Ele não vai trabalhar, ele não vai socializar, ele não vai ter uma vida digna. Por quê? Porque a política não foi criada nem para ele que tem dinheiro. Sim. Então a política pública que a gente batalha não é só para aqueles que não têm. É para todos, desde aqueles que têm até os que não têm. E é essa a minha consciência de fazer essas mães entenderem isso. Porque a inclusão é para tudo. É para que ele tenha dignidade de trabalhar, para que ele tenha dignidade de poder casar, de os direitos dele ser respeitados. É poder viver socialmente. Então a gente bate nessa tecla que é importante que essas mães participem e tenham consciência disso. O filho dela não vai ter 11 anos igual o meu pro resto da vida, ele vai ser um adulto. Então precisa construir hoje essa consciência para amanhã
todos conseguirem ter uma vida social inclusa na sociedade. E o engraçado é que as mães falam assim nos grupos: ah, mas eu não quero discutir política. Eu quero entrar, mas eu quero discutir política. Mas como que a gente vai construir uma inclusão para o teu filho se você não cobra do vereador, que está lá bem folgado, né? Não vai cobrar o prefeito? Como que você vai fazer isso? Não tem como, né? Então, é algo que a gente sempre bate nessa tecla com elas. Olha para quem que você vota, olha onde que você vota, porque isso vai refletir nas minorias. E no seu caso é minoria. Não é que você tem dinheiro ou não que vai deixar de ser minoria. Hoje você está usando plano de saúde e o seu filho está lá numa escola particular. Mas e amanhã? Ninguém sabe o dia de amanhã. Como que vai estar, né? Então, é algo que a gente faz esse esforcinho lá nos nossos grupos, tenta conscientizar. Difícil? Muito. Muito. Mas elas estão vendo como eu e a Paula vai lá na tribuna. Amanhã tem tribuna livre, pessoal de Santo André. Eu não sei que dia que vai passar, né? Mas toda a última terça-feira do mês tem tribuna livre. E o Teativismo ocupa uma fala de 6 minutos, absurdo isso, né? Que a população antes era toda semana, só que a gente ocupou tanto esse espaço que eles fizeram uma lei e para fazer uma vez ao mês só. E todo mês a gente está lá de novo fazendo a nossa fala de 6 minutos e às vezes pega outros grupos lá para fazer as falas durarem um pouco mais, né? Uns minutinhos aí a mais. Ô, Dê, e você começou assim a se juntar em grupos desde quando? Sim, desde o diagnóstico do meu filho, né? Aí eu conheci o Jonas, que hoje está no IFA, né? No Instituto das Famílias Atípicas, trabalhava junto comigo. E o filho dele é autista também. Eu falei assim, nossa, descobri que o meu filho é autista, não sei o quê. Aí ele, não, peraí, eu vou te passar uns grupos aqui de acolhimento para vocês tirarem a dúvida e tal. Porque quando você recebe diagnóstico, você não sabe nada. Você Ficar sozinha no mundo. tá sozinha no mundo. E eu Suporte. eu não tenho rede de apoio aqui. Eu tenho no Maranhão. Maranhão eu tenho bastante rede de apoio aqui. Só a minha sogra, né? Por isso que essa coisinha veio comigo hoje. Então, a minha sogra tá lá com 2 e ela vai comigo para onde for. Já é ativista? Já é ativista, nasceu quase na Câmara, na Tribuna Livre. Eu falando pra Paula, Paula, eu não saio daqui enquanto eu falar. E eu lá tendo contração. Não saio daqui, Paula. E o Pedrinho botaram, vai pro hospital, Denise, vai pro hospital. Eu falei assim, eu vou falar na tribuna. Eu vou falar. E eu fui, falei. Eu falei assim, Paula, vamos embora. Vamos embora. Chegou a hora. Agora, acabou a durona aqui, vamos embora. Aí eu comecei a ter contração, né? E chegamos lá com quase 4 dedos de dilatação, tava nascendo. Já foi, me encaminhou pra sala. Aí nasceu a Ilinha. Mas é isso, né? A gente tem esse trabalho, a gente, pensando nisso também, a gente construiu, a Paula fundou o IFA, o Instituto das Famílias Atípicas, que não cuida só da pessoa com deficiência, mas sim da família em volta. Porque você tem três filhos, você também tem outros 2, eu tenho 3. Como que eles lidam com a questão do gritar, das crises dos filhos? Como? Por que eles também não têm psicólogo? Por que eles também não fazem um tratamento? Então, a gente já pensou isso no Instituto, né? Que vai oferecer alguns serviços, tá? É um bebê, nasceu o ano passado, dia 8/8. É um bebezinho, mas a gente está aí fazendo de tudo para ter esse serviço para a família A inteira. gente também pensa nesse conceito de família, né? Porque todos estão envolvidos em torno da pessoa autista, né? E você, meu amor? Como que você sentiu a necessidade de estar com outras pessoas, outras mães, outras famílias? Eu demorei um pouquinho porque a Johanna durante a gestação eu tive toxoplasmose, né? É importante falar. Então ela se contaminou durante o parto. Sei. Então, assim, teve milhões de probabilidade de nascer com 1000 coisas. Então, o foco
realmente era sobre a toxoplasmose. Entendi. Aí, depois que a gente foi fazendo exame, que deu positivo, que demorou mais ou menos um ano desde quando nasceu, foi fazendo exame, foi descartando as possibilidades que tinha, né, de ter hidrocefalia, e perca de visão, um monte de coisa. Aí que eu sentei, respirei e falei, essa menina tá muito quieta. É que o Arthur. É. Mesmo. Quer dizer, tinha um Cauã, né, de 13 anos, então experiência não falta. Não tem como comparar uma criança com a outra. Mas uma criança com 2 anos, que não engatinha, não anda, não tá, né, não tá dentro da normalidade. Aí eu falei, ó, foi com 2 anos que você... Ela teve o diagnóstico. Entendi. Aí foi onde a pediatra que acompanhava desde o início, vivia falando, Dani, a Johanna, a gente tem que observar bem. Porque ela não tá dentro da normalidade do neném. E eu falei, não, sem problema. Sem problema, sem problema. Até hoje, assim, as pessoas julgam muito, né? Ah, você fala como se o autismo não fosse nada. Não que o autismo não seja nada, porque o leve já é pesado, né? É. Ele é nível 2, mas o leve já é pesado e a gente sabe muito bem quem vive a realidade. Só que eu sei de onde Deus tirou ela por causa da toxoplasmose. Sei. Então, assim, pra mim, né, é o dos males o pior. Exatamente. Só que eu me lido muito bem com essas coisas. Assim, eu acho que a criança autista ela vem pra mudar a nossa vida de um jeito, né? Aqui é uma calmaria, é uma facilidade. Seja com o Mariano, com o da Paula, com o seu, se eu ver, ele vai receber, assim, no tempo dele, todo o amor do mundo. Gente, eu nasci pra isso. Se eu falar assim, quero trocar a Johanna por uma criança que não tem, eu não quero. Eu quero a minha do jeito que ela é, porque ela é perfeita. Ela é perfeita do jeitinho dela. E ela é muito fofa. Ela é maravilhosa, gente. Ai, um espetáculo. O outro também, o Cauã, né? Não tem palavra. Outro fofo. É um completa o outro. A gente nasceu pra ser família. Sim. Uma família de 3, que eu não trocaria por uma de milhões, de jeito nenhum. São maravilhosos. E quem te vê falando assim, nem imagina como é que se chega na escola, né? Gente, se alguém tem problema com escola, eu sempre falo, Me chama. a Dani sabe chegar, gente, falou. Falar, eu chego. Eu falo sempre para as mães. Eu falo sempre para as mães, se você não se impor, vão tratar você e o seu filho do jeito que eles querem, não é assim. Tem lei, né? Tem lei para ser cumprida. Muitas leis. Se alguém precisar, só manda o que eu vou junto, filho. Vou, gente, tô nem aí. E é um pouco difícil para você ver aonde que chega a informação, né? Depois de muito tempo, acho que de uns 2, 3 anos que eu estava em grupo, 2 anos que eu estava em grupo, aí me chegou a informação da ação civil pública, que é direito à educação, ao aluno. Aí depois eu fui numa manifestação grávida dela, lá na frente da Secretaria da Educação, junto com a Nadir Sampaio, que é a dona da ação civil pública. Ela tem 83 anos, ativista, forte, pega o megafone da minha mão, já começou a gritar lá dentro mesmo, ela coloca para arrebentar. É isso. Entendeu? E o filho dela já foi garantido para ele a ação civil pública, já está institucionalizado, né? Que ele é severo, ele é um homenzarrão no meu tamanho, né? 1,80 m, né? E 40 anos já. E imagina, há mais de 24 anos que tem essa ação civil pública. E ninguém conhece, ninguém vai atrás. Exatamente. Então, é assim, as informações... Como é importante a gente estar nesses espaços, né? E participar dos conselhos, né? Exato. Eu sou conselheira do Centro Especializado de Reabilitação aqui em Mauá. A gente tem que... Eu entrei através do Tia Ação, né, para poder dar o suporte para minha filha, porque não tem como não falar que eu não tô pensando porque eu tô também, para entender como funcionava a unidade e também dar um suporte para a família, né, ser rede de apoio. Sim. E assim, é tudo muito complicado, Mauá é muito atrás. É um passo para frente, 80 para trás e não pode. Tem muito Não, não Você fala também que assim, não tem como passar pano. Eu acho que a família tem que fazer a parte delas e participar. lógico. Não é chegar em mim, descarregar e não ligar comigo no dia da reunião. Terceira quinta-feira do mês, tá bom, tropa? Pode ir. Bora cobrar, Agora a gente vai para um momento que nos toca. Queria agradecer aqui aos nossos patrocinadores, Colégio da Toca, Caixa Aberta, Isabela Magalhães, 28 Presentes
e a Cimeia Lourenço, advogada. Agora eu vou pedir para a produção colocar umas fotinhos que vocês mandaram para a gente comentar. Bora lá, vamos ver com quem vai começar. Essa é com você, Dê. Isso é para surpresa, né? O que você tem para falar desse dia? Esse dia foi histórico, né? É uma força de todos os cantos das 7 cidades do ABC. A gente se juntou junto com Flávio Henrique. Aí tem Mauá, tem Santo André, tem São Bernardo do Campo, tem pessoal de Ribeirão Pires, São Caetano, movimento social PCD de todos os cantos da cidade. A gente nunca viu algo parecido. Eu nunca vi, na verdade, né? Juntar tanta pessoa assim, né? Tantos movimentos por uma causa única, né? Garantir, fazer um GT, que é um grupo de trabalho no consórcio intermunicipal, porque até o momento só tem o poder público lá. Opa, né? Não pode, tem que ter os movimentos sociais. E aí eu e o Flávio chegou para mim e falou: Denise, vamos tocar um negócio aí? De juntar uma galera, eu falei assim, eu topo, na hora, o ativismo, né, Paula? Eu falei com a Paula, ativismo tá junto, vamos chamar todo mundo. Eu chamei o Thiago de Mauá, chamei as Manhonça, foi todo mundo. Top. Todo mundo, foi muito bom. Bora pra próxima? Vamos ver quem vai ser agora. De você. Esse daí é uma foto que eu acho que é da minha vida. Eu casei, né? Sei lá, a gente é criada nesse sistema, né? Então eu queria casar, depois eu queria ter filho. Até nisso também, depois eu virar ativista, eu falei, meu Deus, né? Pra que isso? Por que colocar isso na nossa mente? Mas enfim. E quando ele nasceu e depois eu fui pra casa, foi uma foto que eu tirei que eu, tipo, me realizei como mãe. Eu tava tão feliz, eu tava plena. Tava plena. Ele tava no meu colo, eu me sentia a pessoa mais realizada do mundo. Então, essa foto simboliza, assim, essa maternidade que eu tive por ele, o desejo de ter ele na minha vida e essa plenitude que ele me trouxe, assim, de mãe. Top, ganhando demais. Bora pra próxima? Arthurzinho na terapia, né? Eu coloquei ele essa foto aí na terapia porque poucas pessoas têm acesso a isso, né? Então eu falei, nossa, eu sou grata todo dia porque ele faz com muita luta, mas ele faz de segunda a sexta, 2 horas por dia de terapia. Incansavelmente a gente vai para terapia, leva ele, deixa as meninas, ou as meninas vão com a gente no carro e aquela luta. Então, é por isso que eu luto, entendeu? É por isso que eu tô no ativismo, porque por que só o Arthur tem 2 horas, uma carga horária dessa que é muito benéfica e não todos que precisam, né? Então, quando eu olho assim, mando a foto do Arthur na terapia, eu falo, gente, é incansável, eu vou ser ativista incansavelmente porque eu preciso levar isso daí para todo mundo. Todo mundo tem que ter esse direito à terapia. Então, foi por isso que meu anjinho, o Arthurzão. Lindo. Ai, Continua com a a família, a tropa inteira. Vamos saber. A gente vai todo ano lá na Liberdade. O Arthur adora aqueles tambores. Ele adora percussão. Ele gosta muito de bateria. Agora tá com hiperfoco em música clássica. Nossa! Ele tá escutando flauta mágica, assim, de Mozart, assim, sabe? Incansavelmente. E é um aplicativo. Então, ele tá naquela lá. E a calma, ele coloca bem assim perto do ouvido dele quando ele tá no ônibus, que tem aquele cheiro, aquele barulho, o ônibus. Aí ele coloca bem assim, ele não tem crise, não fala alto, sabe? O Mariano tá com hiperfoco em música também, mas é rock. O Arthur tava.
Tava com Fate No More. E aí, a gente vai, é um momento de descontração, já com a pequenininha, a raspinha do Tasha, né? Ela era bem nenezinha, né? Tinha meses aí. E a gente sempre leva o Arthur e a galera para fazer um eventinho, mas são os meus amores. E essa é a minha rede de apoio também, que é o meu marido, né? Se ele não, não ficar com as crianças para eu fazer o meu ativismo, não tem como eu conseguir. Da sua base, É né? a minha base. Bora lá. Né? Quem mandou essa toda a dúvida? Foi a Paula, né? Falou, não. Não? Pode ser, né? Ai, Só as tribuna livre, a gente cobrando um vereador. Ninguém foi preso. Ninguém foi preso, mas as nossas caras ali estão insatisfeitas com o que foi feito, entendeu? E aí tá o Edicinho, tá a Val também, que é do teativismo, e a gente estava cobrando do secretário de esporte, então, secretário de esporte, o ano passado, né? foi. Mais esportes, por que só a partir de 7 anos, né? Então é isso que a gente faz, gente, galera. A gente vai lá, vai da tribuna, toda terça, última terça-feira do mês, cobrar eles assim, ó, tete a tete, entendeu? Que é o item. Queria para eles fazerem. Você tá pedindo para dar o direito da Rede social não é sentadinha no WhatsApp, não. É indo lá falando, e aí? Por que não tem? O que falta? Como que a gente vai fazer? Qual é o prazo que você tem para colocar isso para rodar? É isso que a gente faz. Bora lá para as próximas. E é Mariano. Ai, Vai, dele. Eu escolhi essa foto aí foi pauleira, né? Esse corte, que trampo. Conta. Foi uma ação social de Natal e esse momento me toca muito, é o que eu falei. Tá com a família, é gratificante, gente, é muito bom mesmo. Se vocês quiserem algum colhimento de Santo André, manda. Eu divido meu tempo. E foi isso, uma ação de Natal maravilhosa, né, Rê? Nossa, Deus quiser eu vou. E o meu ajudante aí na foto, maravilhoso, Mariana. Amo muito essas coisas. Muito mesmo. Bora lá. Ah, quem tá aí? Apresentar pra Denise, que não conheceu a figura pessoalmente, né? É a Johanna aqui no cantinho, Cauã e a Gabriele. Posso dizer assim que é os meus 3 filhos. A Gabriele É sua sobrinha ou sua é minha sobrinha. mas aí... Entrou na minha vida assim. Ela é eu no passado, só que ela vai fazer a mudança. É outra história, diferente. Muito orgulho dela, o Cauã não tem o que falar, senão eu vou começar a chorar, porque ele é um menino de ouro. de ouro? E a Johanna, nossa, gente, essa princesa aí. Puxou pra mãe, todos. Só dele, já tá falando dele. Daqui a pouco começa a falar pra Ao menos dela, nós já fala algumas coisinhas. E não presta, andei de rápido, né? Vende rapidinho. Esse dia me surpreendeu pra caramba. Nós tá lá no sofá e ela me chama de mami. Não é essa de mamãe, não é mami. Mami, eu falei, oi, filha. Aí eu sentei do lado dela, né? Aí ela virou e falou assim, começou a balbuciar a boca assim. E não saiu nada. Eu falei, fala o que você quer. Eu tô com fome. Aí eu já dei aquela segurada na emoção, porque eu sou emocionada mesmo, eu quero, né, relacionada a ela. Falei, o que você quer comer? Comecei a ofertar o que tinha, né? Que a seletividade dela é bem rígida. Não, eu quero chocolate. Falei, agora. Pus a roupa de e foi atrás. E agora tá assim, soltando várias palavras. Linda. Fala que a pessoa é chata, fala que a pessoa é feinha. E tá que tá, pela sinceridade, tô amando viver isso. Bora lá. Então, essa foto, para mim, eu acho que simboliza a primeira vez que a gente pega na tribuna, né? A gente se reúne, ocupa esse espaço e fala na tribuna. Esse dia eu tava bastante nervosa. Gaguejei. Menina, vem. Foi a primeira vez. Foi a primeira vez. A primeira falando, porque nós já tínhamos participado da audiência. Isso, primeira falando. Mas foi com medo mesmo. Foi com O medo. importante é isso. E eu achei, eu gostei muito. Ela simboliza, assim, acho que uma força que eu achava que eu não tinha. E eu falei, não, a gente tem que ocupar esse espaço e tem que convencer e tem que mostrar que é importante
a gente ser ouvida. Sim. E incentivar também outras mães, né? Então, mesmo, é o diálogo. A gente vê que tem muitas reclamações. Tem mães em grupos até que falam, não, a coisa não pode acontecer desse jeito. E aí eu falo, então vai, vamos lá falar. Não quero só eu ser representante. Porque eu acho que eu tive essa fala até com o Thiago, que o Thiago ele também tem esse pensamento parecido. Eu acho que nós todas, né, na verdade. Não existe heroína, não existe, né, herói. Cada um é seu herói, né? Então eu tento muito colocar isso para as mães. Então não espera que aquele vereador vai ser seu herói. Ele tá ali só fazendo a função que é trabalho dele. Você tem que ser heroína da sua história. Você tem que fazer, tipo, você tá descontente, então vai lá e faz. Ou junta com outras pessoas e faça. Então eu sempre fico batendo nessa tecla que eu acho que quando você tem um filho que ele necessita muito mais do que a sociedade tem que te dar, você já é valente para isso. Então, o que mais é que você tem que fazer? Batalhar pelos direitos dele, porque ele não vai conseguir fazer isso por ele mesmo. E você, como mãe, ou pai, ou familiar, precisa fazer isso. É a construção para o futuro dele dentro dessa sociedade. Então, eu acho que foi aí que eu tive essa consciência de falar, não pode ser, eu tenho que falar, a gente tem que construir. E eu sempre até brinco também que eu acho que as mães atípicas, porque eu acho que a gente acaba sendo mais valente, não sei, né? Homem, a gente tem muito essa questão de abandono paterno. Sim. Eu acho que a gente, eu vou além, né? Porque eu sou aquariana, igual a minha amiga aqui. A gente é muito revolucionária. Eu acho que esse movimento de se erguer como mãe e cobrar é uma verdadeira revolução. Revolução social, porque o brasileiro, ou nós mesmo, temos o costume de deixar que eles decidam por nós. Tudo que está decidido lá, eles que decidem por nós. Quando eu tive essa consciência, eu falei, não, peraí, se a política pública aqui não está acontecendo, eu quero que ela aconteça. E como é que eu quero que ela aconteça? Então, eu vou lá e falo, olha, tem que ser feito assim, porque é assim que vai contemplar, porque sou eu que vivo e eu vivo com outras mães que também vivem assim. Vocês não sabem o que vocês estão falando. Quem sabe somos nós. Então, a construção tem que ser conosco. E nós que somos do movimento social, famílias, nós que temos que estar participando com vocês na construção disso daí. Então essa sempre é a maior briga. Ocupar esse espaço de tribuna é dizer para eles, vocês entendem que nós queremos, mas nós queremos construir junto. A gente quer que vocês nos ouçam para fazer essas políticas, para que elas sejam eficazes para os nossos filhos hoje e para os que vão vir amanhã. Então essa acho que é a construção que a gente sempre fica batendo na tecla e por isso ocupar todo mês isso. E por isso que a gente incentiva de estar nos conselhos também. Eu me coloquei no conselho, eu me coloquei no conselho da escola, eu me coloquei no conselho da pessoa com deficiência. Se pudesse, se tivesse mais braço, me colocaria em outros. Mas também digo, eu me coloquei. Mas eu quero que vocês também se coloquem. Porque tem muitas que ainda não conseguiu captar essa necessidade e respeito. Porque eu também tive momentos que não foi dessa forma. Que eu era uma mãe só que ouvia outra, acolhia outra. Então, estar, né, ter todo esse conjunto é importante. Tem aquelas que é mais briguenta e eu quero participar, então vamos com a gente. Tem aquelas, eu quero acolher, então conversa com essa mãe, vai lá e ajuda ela nisso. Então tem que ter todos esses movimentos, eu acho extremamente importante. Mas eu tô nesse, do ativismo, eu tô nessa de brigar, porque eu acho importante que tenha essas também que vão brigar junto para a coisa acontecer. É necessário, né? É necessário. Bora pra próxima. Agora, eu sabia que era eu. É tão legal isso também. Então, eu acho que eu vou falar assim, de algo que é extremamente importante. A gente é mulher. Uhum. Tem que ter nosso momento. Tem que parar de ficar se vitimizando como se nossos filhos fossem uma pedra no caminho, porque não é. Sim. Né? E é isso. Aqui a mãe voa alto, viu? Sei lá que esse cachorrinho quando abre o portão, ó. E é importante saber que a gente é mulher Sim. e que a gente tem desejos que vai para além da maternidade, né? E que quando a gente vai em busca desses desejos, a gente não está deixando o filho. Isso também. A gente também está se realizando nos nossos outros papéis, né? E a gente volta uma mãe melhor pro filho. Com certeza. Né? Quando a gente consegue realizar outros desejos, né? Bora lá.
Acho que ainda tem mais umas 2, deixa eu ver. Essa daí não foi a primeira caminhada, que a primeira eu não tirei foto, foi aquela que eu falei que foi pequenininha, mas essa foi a segunda. Para mim foi importante porque eu vi este papel do Miguel autista e da minha família entender que ele era diferente e que a nossa família, por causa disso, ia ser diferente, ia ser uma família atípica diferente. E para mim era importante que eles estivessem nesse lugar para não acolher e nem ser rede de apoio, porque isso daí eu acho que é para além, mas é para buscar essa consciência social. Quando forem questionados em qualquer lugar, fala assim, olha, eu tenho um sobrinho, ele é autista, e ele é assim, ele é assado. Explicar o que é o autismo, trazer essa consciência. Então, eles estando comigo nesse lugar de caminhada que foi que eu acho que eu já era ativista ali, nem sabia, porque eu falei, não, eu tenho que estar lá. Meu filho é autista, ele tem que ser visto e meus parentes têm que estar comigo, porque eles têm que saber que o meu filho é autista, que eu vou ter dificuldades e que eles têm que se colocar nesse espaço de vô atípico, tia atípica, vó atípico, porque existe também conosco, que vocês sabem bem, que tem muitas famílias que não aceitam. Tem a própria mãe que não aceita e tem muitos familiares que deixam de circular com essa família porque a criança, ela tem a dificuldade dela, a necessidade dela, e não existe a compreensão dessa família. Então, quando eu quis que meus familiares estivessem nesse lugar, é para que eles entendessem que o Miguel era diferente, que ele era autista e que ele tinha que ser respeitado do jeito que ele era e amado do jeito que ele era, porque era assim que ia ser. Não ia ser uma criança que talvez ia desenvolver como as outras, e eles precisavam estar nesse lugar. Então, eu sinto um orgulho sempre que eles participam da caminhada, e toda vez eu vou incentivando mais. Teve um ano que teve que foi o Covid, não pôde fazer a caminhada, aí eu já falando para os meus amigos, olha, seguinte, vai ter, eu vou pegar a foto de vocês, veste um azul aí e bora mandar para mim que eu vou colocar. Vocês são meus amigos e é o Dia Internacional. Então, tira foto, manda para mim, manda recado se quiser e eu vou colocar porque eu quero que as pessoas saibam. Eu não tenho vergonha nenhuma que meu filho tenha autismo. Foi difícil, foi essa outra coisa que a gente vai para além, essa aceitação. Mas depois que você tem essa aceitação, é só luta. Acho que ela foi. É luta, dizer, ele vai Flui, né? ele vai crescer, ele vai desenvolver do jeito que ele for e do jeito que tiver que ir, nós vamos, juntos. E a gente Então, vai para mim, pra apoiar, né? então para mim eu acho que esse simbolismo de estar nessa caminhada com a minha família foi bem forte. Até hoje, né? Imagina daqui 20 anos como eles vão estar. Sim, né? Maravilhosos. Nossa, Gente, né? Se a gente não fizer, vai ser gratificante, né? Vai ser muito bom. Acabou o lanchinho? lá. E aí, amor? Eita. Nós lá. Nós aí trabalhando, né? A gente foi no mercado com o Mariano, depois ficamos até 1h da manhã. Faz 1h da manhã. Vamos fazer nossa Coisa linda, né, certo? No outro dia foi uma luta para entregar carro emprestado, né? Porque deu um pouquinho, carro emprestado, chuva, buraco, fome. Teve de tudo que você imagina. Mas muito gratificante. Pula 50. no dia 50. Maravilhoso, gente. Muito gratificante. Eu faria 1000 vezes de novo. Aí, sabe, se precisar, filho, pra mão de obra, tamo aí. Top, top. Bora lá pra mais uma. Tem mais? Não sei. E essa foi a primeira caminhada. Eu tirei essa fotinho com ele e foi a primeira. Ele era um pitoquinho. Ele que tem um quando eu rapaz, fui. né? Ele era esse pitoquinho. E, nossa, a gente vê uma coisa dessa, depois vê de hoje, eu falei, quanta coisa acontece.
Então, é importante todos esses papéis. Eu acho que quando eu estava aí, eu estava naquele momento, tipo, o que eu vou fazer por ele? Então, eu estava em grupo, queria entender, ajudava, chorava, voltava, me reerguia, tinha paciência, até chegar esse hoje. E aí eu vejo a evolução dele, eu vejo o quanto eu mudei como mulher, como mãe. E várias fases, muitas fases, mas é importante todas elas para a gente entender como é importante a gente estar sempre fazendo as coisas por eles, porque é a nossa vida, né? Eu acho que a partir do momento que eles nascem, a nossa vida transforma, e a partir do momento que a gente recebe esse diagnóstico, é uma resiliência eterna para eles, com eles e para a gente mesmo. Se reconstruir todo dia, e um aprendizado todo dia, e uma moça, né? Muito amor, hein? Muito amor, né? Muito amor. Vamos lá. Eu acho que a próxima. Ah, isso que era lá. Comentar. Faça o seu primeiro. Esse foi o dia da caminhada, né? Foi. Muito bom, a gente apanhou muito junto, né? Tinha coisa boa. Eu vi onde eles começaram, né, o movimento aqui em Mauá, e eu não queria participar. Eu falei assim, não, eu tô muito cansada, eu tô com muita coisa pra fazer. O Thiago, como assim, mulher? Levanta, essa roda poeira, vai. E aí eu conheci essas mulheres maravilhosas. Que maravilha. E depois conheci você, e assim a gente vai, né? É legal isso, né? É legal também você entender esse time de cada um. Sim. Que tem esse momento, você fala, não quero, não tô bem. E agora, pô, você tá super à frente, fazendo várias coisas. Tem esses momentos. A gente, às vezes, eu me frustro, eu quero chacoalhar a orelhada. Vamos, caramba, tem que acontecer. Bom, cada um tem seu momento. Aí eu falo pra Dê, Dê, não importa que elas não estão nesse momento, mas vamos caçar as que estão. Porque tem as que vai estar nessa pegada igual a gente. E não importa aquelas que ainda não estão, porque vai chegar o momento ou não vai chegar. Talvez elas vão. E elas vão talvez participar de outra forma. Sim. Votando melhor, pensando melhor, cobrando pelos direitos melhor. Mas eu falei, vamos atrás dessas que quer fazer, porque a gente precisa delas hoje. E a gente marca todo mundo que passa por a gente, né? De alguma maneira. Às vezes tem uma família ali que tá mais quietinha no grupo, aí de repente acontece alguma coisa e fala, nossa, você nem sabe como você me ajudou quando você falou aquilo, quando você fez isso. Né? Isso. A Dani já atendeu ligação de madrugada das mães, então assim... Teve até caso de agressão, né? A gente E assim, além do autismo, tem outras esferas, né, dentro das famílias que a gente acaba se envolvendo também, né? E acaba se ajudando, né? Acabou as fotos, produção? Tem mais alguma? Eu acho que acabou nessa daí. Deixa eu ver. Tá bom. Eu só queria comentar outra coisa que foi bem legal, que em Mauá não tinha esse movimento de caminhada, ou de PCD, ou de fazer alguma coisa. E aí foi uma briga, né, que até foi vários movimentos cobrar, a gente precisa que exista uma caminhada. E não foi, na verdade, uma caminhada do autismo, foi uma caminhada PCD, pela pessoa com deficiência. E foi muito legal. Foi grande, foi bastante pessoa, foi bem legal. Na ocasião, o prefeito participou, tudo, né? Mas foi um marco. Que depois disso, vem outras. E depois desse momento, outras famílias entendem. Poxa, teve uma caminhada, eu sou representada, eu tenho que estar lá. Então, eu adorei. E também foi a primeira que eu participei de caminhada pessoa com deficiência. Porque eu participava só da caminhada do autismo, né? É importante, né? Tem que dar a primeira guinada, né? Para depois fluir, né? E para a cidade ver também a importância, né? E só ter a importância através dos movimentos. Através do movimento. E da quebrança do movimento. Se não tem os movimentos, né? A cidade fica até meio perdida, né? Em relação às nossas necessidades. Uma coisa que eu acho muito bacana também, que a gente fala em inclusão e inclui. Porque a caminhada é algo aberto para todo mundo. Exatamente. Não tem que ser só uma família típica, não. Se você quer ir, você vai. E é nesses espaços que o amiguinho aprende a respeitar o outro, né? É no convívio, no dia a dia. Exatamente. Acho muito bom, importante. É isso aí, mulheres maravilhosas. Foi um prazer estar com vocês, né? Eu sou muito grata por o Thiago ter insistido.
para que eu também participasse ativamente, né? Eu sempre fui uma pessoa muito CDF, então assim, tinha as crianças, tinha a casa, tinha meus estudos, meu trabalho. Eu falei, não, eu quero mais uma coisa, né? Mas sou muito grata por eu ter entrado, né? Por eu ter conhecido vocês, por eu ter conhecido a Dani, né? Que sempre esteve ali lado a lado, é palpa toda hora, como a gente fala, né? Conhecido você também, através da Paula, né? E é isso aí, a gente vai se conhecendo, a gente vai se tornando rede, a gente vai se tornando apoio para famílias, né? A gente vai se tornando família. E é isso aí, foi muito bom. É isso aí, pessoal. Mais um Terça Mental especial Mês das Mulheres. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Beijo. Nice. Tchau, tchau.